Agora eu vou conversar aqui com a Elaine. Tudo bom, Elaine? Olá, tudo bom? Elaine, que já é enfermeira há muitos anos, há 15 anos já, trabalha como enfermeira. Há 4 anos, mais ou menos, você trabalha no SAMU, não é isso, Elaine? Isso, já há mais ou menos 4 anos a gente atua como coordenação no SAMU de Campo Novo do Parecis, aqui no estado de Mato Grosso. Pois é, e aí agora, nesse período de pandemia, você além de coordenar as atividades do SAMU aí na tua região, você também idealizou um projeto. De onde vem a ideia de fazer esse projeto, que é a confecção de jalecos para os profissionais da área de saúde? Então, na verdade, nós entramos num período muito estranho na nossa vida, né. A gente foi surpreendido com a pandemia e não tinha tempo hábil para comprar, nem onde comprar, nem como fazer esses jalecos, né. Então, frente a tudo isso, a ideia partiu pela necessidade, a gente não tinha como resolver esse problema, foi quando a gente lembrou das nossas irmãs da igreja que confeccionavam, né, necessariamente elas eram costureiras, né. E aí juntou a nossa necessidade, a indisponibilidade de comprar, porque não tinha no mercado material para ser comprado, e nós conversamos com elas e prontamente elas se dispuseram a fazer os jalecos para a gente de TNT, né, e que foi o que realmente abriu portas para a gente, que deu um tempo para a gente conseguir resolver os problemas de aquisição de EPIs, né, de equipamentos, de proteção individual. É muito interessante, né, essa união é tão bonita para proteger a saúde dos profissionais que trabalham com saúde. Agora, até você estava falando, me gerou uma curiosidade aqui, porque antes desse período de pandemia, os profissionais eles já trabalhavam com jaleco, né? Essa não é uma novidade. Por que vocês precisaram de mais? É porque são mais profissionais envolvidos, outros que não estavam antes, ou porque a higienização tem que ser mais intensa, então aí precisou de mais jalecos? Qual é a situação? Então, na verdade, assim, nós trabalhávamos com jaleco, mas jalecos de tecido, né, e como o processo de contaminação era diferenciado, né, então dava para você fazer todo o processo de higienização, de descontaminação. Quando nós entramos na pandemia, o processo de contaminação era outro, então precisavam que fosse, jalecos descartáveis, que não tinha como mais a gente reutilizar, né. Então, assim, não tinha como comprar naquele momento. Mas e aí foi onde a gente teve a ideia de fazermos os jalecos de TNT, que davam uma proteção também para os profissionais de saúde e que elas conseguiam nos ajudar através das costuras, né, e foi bem tranquilo em relação a isso. Agora, como que vocês conseguiram um investimento para fazer tudo isso? Essas costureiras, elas recebiam alguma coisa por essa costura? Como é que vocês compraram os tecidos para conseguirem produzir os jalecos? Foi uma soma, assim, de forças, né. Na verdade, as nossas costureiras não receberam financeiramente, não receberam nada. Elas fizeram de graça mesmo, na verdade, elas se dispuseram a fazer para a gente, né. Então, mas aí nós fomos buscando quem pôde doar TNT, quem pôde doar agulha, quem pôde doar, linhas, né. E aí as pessoas foram doando, foram trazendo para a gente, e a gente entregava enquanto umas irmãs cortavam o tecido, a outras costuravam, e acabava que a gente conseguia fazer uma logística em frente disso e elas nos entregavam esse jaleco. Então foi assim uma soma de forças para conseguir que esses jalecos chegassem até nós. Muito legal. Você disse, financeiramente essas irmãs não ganharam nada. Elas ganharam o que não foi financeiramente? Então, eu sempre falo que Deus nos dá muita oportunidade de fazer o bem, sabe. Aham. Então elas tiveram essa oportunidade. Às vezes a gente fica esperando algo miraculoso, algo do além, né, para que a gente possa desempenhar o trabalho de evangelismo, tal. E no caso delas, não, quando a gente chegou e pediu para que elas fizessem,
foi assim, de tanta prontidão que elas tiveram a oportunidade de pregar o evangelho através da confecção dos jalecos. Então elas ganharam muito, elas ganharam mais uma estrelinha no céu, elas ganharam pessoas que não conheciam o nosso trabalho, que não conhecia a igreja, que não conhecia até o próprio evangelho através da igreja adventista, elas conseguiram levar um pouquinho mais em relação aos jalecos, né, na confecção dos jalecos. Então, foi serviço, ganharam pessoas, ganharam almas, né, ganharam mais uma oportunidade de servir. E é tão impressionante porque quando a gente se envolve numa causa como essa, às vezes a gente pensa que a gente vai estar só doando o nosso tempo, o nosso talento para ajudar quem precisa. E no final das contas, a gente é que é extremamente agraciado com esse tipo de coisa, né? A bênção vem e a gente sente o impacto de estar fazendo o bem para as pessoas. Eu até queria É, aproveitar, te perguntar, Elaine, porque você vive essa realidade da saúde há tantos anos e você falou que, né, estamos vivendo um momento muito estranho da nossa história, você usou essa expressão. Como é que vocês aí, lidando diretamente com o trabalho de saúde, têm visto esse momento? É, é complicado a gente falar como um momento de saúde, porque a gente não consegue separar o lado cristão, né? A gente não consegue ver. Para nós, como servidores da saúde cristão, a gente entende que isso já era esperado, né? Que isso já fazia parte do fim do tempo, né? Mas quando você olha para um lado mais técnico, nós nunca passamos por essa situação, a gente não sabe lidar ainda com isso. O mundo não estava preparado para receber essa notícia de pandemia com tamanha gravidade, né? E quando eu falo isso, a gente volta de novo naqueles quesitos simples, né? O amor ao próximo, a compreensão do que realmente está acontecendo, o processo de fé, de esperança que muitas pessoas se perderam em relação a isso, você ter condições de se doar ao próximo. Hoje o mundo está muito individualista e quando chega um processo de pandemia, onde que a gente precisa dar as mãos, nós temos dificuldade em relação a isso, né? Então, quando chegou a pandemia e que um precisava cuidar do outro, um precisava olhar o outro com outro olhar, né? A gente teve dificuldade. Não só como saúde, mas como ser humano comum mesmo. Uns acreditam, outros nem tanto, né? Polarizou muito, uns é contra, outros é a favor, e nós, profissionais da saúde, ficamos bem no meio dessa situação, né? é, Mas, assim, a gente entende, como cristão, que tudo isso vai passar, que nada, né, foge das providências de Deus, que nada foge do alcance de Deus, e a gente tem fé que isso vai passar logo. Mas passar essa fé que a gente tem para as outras pessoas é diferente, né? Nós nunca vivemos isso e até como igreja a gente vai ter que se recondicionar frente dessa nova etapa, né? claro. Agora, esses profissionais de saúde que estão vivendo esse epicentro, né, dessa questão atualmente, como é que eles viram esse tipo de trabalho? Como é que você sentiu para eles o resultado de eles receberem esse carinho de talvez eles nem tivessem o equipamento apropriado por todas aquelas questões que você falou no início, e aí alguns irmãos de uma igreja se juntam para produzir esse material e entregar para que eles pudessem desempenhar o papel deles como profissionais de saúde? Então, eu vou falar para você que foi muito estranho para eles, porque eles são acostumados a falar que os adventistas não trabalham ao sábado, né? E quando tudo isso aconteceu, aconteceu justamente no sábado. E aí, quando as irmãs entregaram os nossos jalecos a primeiro sábado, foi um susto para ele, mas como? Vocês não trabalham? Eu falei assim, não, nós trabalhamos, né, para Deus. E esse é o momento da gente pregar o evangelho. Então, nesse momento, muitas das pessoas começaram a questionar, né? Por que sim, por que não, né? Que coisa interessante, olha que coisa bacana. Então, assim, quebrou aquela coisa de que nós, adventistas, somos separadíssimos do mundo em relação ao sábado, né? Então, aquela coisa de que nós não trabalhamos sábado, então ninguém vai ajudar. Não. E de repente foi justamente do lugar que eles menos esperavam que saiu os primeiros jalecos, o primeiro índice de proteção, né? Que a gente falava assim, como que nós vamos atender o nosso paciente sem ter proteção para nós e sem protegê-los também. E aí, justamente de um local que não trabalha ao sábado, que eles têm essa visão e que saiu os primeiros jalecos, eles ficaram realmente encantados e e isso assim foi uma semente.
porque depois disso apareceram outras mulheres para fazer máscara, outras entidades que foram fazendo outras propostas. Eu tenho a minha mãe, que é de uma outra cidadezinha também, que lá também estava com a mesma dificuldade. Minha mãe juntou as mulheres de lá do Ministério da Mulher, começaram a costurar lá também, né, em Barra do Bugres, né? Então, assim, começou isso a fluir dentro, onde que a gente podia falar, olha, aqui está fazendo assim, começaram a ser feito em outros lugares também. Então, assim, foi uma oportunidade nossa, foi de Deus, né? Uma Que oportunidade bênção. gigante de pregar o evangelho. É o amor pelo próximo que consegue transformar tudo, né? Consegue romper essas barreiras de um certo preconceito, uma informação que não chegou tão real, né? Até o ouvido de alguém que cria uma imagem um pouco negativa, mas nessa hora dá para ver o amor ao próximo e todas as coisas se ajustando. Olha, que projeto lindo, viu, Elaine? Que projeto lindo. Parabéns para todas essas Amém. irmãs que se uniram para confeccionar, né? Graças a esse trabalho tão primordial ali daquela costura, a gente conseguiu ajudar em primeiro lugar essas pessoas, tanto os médicos quanto os pacientes, os profissionais da saúde, de um modo geral, e os pacientes, mas também a gente conseguiu ajudar a melhorar a imagem, né, de um preconceito sem fundamento que existia. Muito legal mesmo. Eu quero agradecer demais a sua participação, parabenizar pela iniciativa e que Deus continue abençoando a todos vocês nesse trabalho de confecção aí para ajudar outras pessoas e também nesse trabalho tão fundamental dos profissionais de saúde nesse momento. Nós que agradecemos a oportunidade de contar um pouquinho o que aconteceu aqui. Esperamos que isso se multiplique para onde for, né? E que a gente tenha a certeza que todas essas coisas estão, né, no controle de Deus, que logo, logo isso passa, né? E com a fé e o amor ao próximo, a gente vai conseguir vencer mais essa batalha. Com certeza. Obrigado, Elaine.